Oi, gente, boa noite, tudo bem? Aumentando o volume. Queria pedir desculpa para vocês por ter gravado somente na segunda-feira e eu não consegui entrar essa semana para gravar. A minha intenção era gravar segunda, quarta e sexta, 3 vezes por semana. E ontem, na quarta-feira, eu até tentei, mas não consegui gravar. E aí eu vou gravar hoje o que eu ia ler ontem, eu vou ler hoje com vocês, tá bom? E a gente vai ler hoje Salmo 56. Antes de Salmo 56, eu vou ler com vocês um texto complementar. E esse texto vai nos direcionar para o Salmo 56, tá bom? E aqui diz assim: confiança. O tema é confiança. Confiando em Deus. E eu vou ler com vocês o texto complementar e depois eu entro explicando o texto em si, tá bom? E aí diz assim: você gosta de assumir riscos ou fica temeroso de confiar em Deus e se decepcionar? É uma pergunta. O salmista deixou claro que, porque confiava, ele não tinha motivos para temer. Ele diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Isso está escrito em Salmo 56, verso 11. O porquê que eu estou lendo hoje Salmo 56? Para quem viu meus stories que eu postei de manhã, o devocional de hoje foi sobre Salmo 56, sobre a gente depositar nossa confiança em Deus. E aproveitando o gancho do devocional da manhã, eu gostaria de ler com vocês e falar sobre o devocional da manhã, sobre o tema confiar em Deus. Tá bom? Por isso que eu estou lendo hoje o Salmo 56. Ele é o mesmo Salmos que foi falado, foi postado no meus stories de manhã. E aí ele diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, verso 11. E aí ele continua: um evangelista resolveu usar um método muito dramático para ensinar seu público a respeito da fé. Queria mostrar que é absolutamente seguro depender apenas de Deus. Astutamente, cortou uma corda em 2 ou 3 pontos, acreditando que iria arrebentar facilmente assim que colocasse algum peso nela. Isso iria provar que objetos não são confiáveis. Quando chegou a hora, o evangelista correu ao longo da plataforma, agarrou a ponta da corda e balançou sobre o público. O que ele fez, esse evangelista? Ele cortou a corda, uma corda em 2 ou 3 pontos, acreditando que ela iria se arrebentar facilmente. E ele dependurou, ele se pendurou sobre essa corda e se balançou sobre o público. Para sua surpresa, a corda aguentou seu impulso. Carregou-o acima das cabeças de todos que estavam assistindo e através das portas da igreja, deixando-o no vestíbulo de entrada. Chocado e machucado... Peraí. Para sua surpresa, a corda aguentou seu impulso, carregou-o acima da cabeça de todos que estavam assistindo e através das portas da igreja, deixando-o no vestíbulo de entrada. Chocado e machucado, porém mantendo a sua habilidade criativa, levantou-se, retornou à congregação espantada e usou a ilustração de forma muito mais poderosa que a imaginada inicialmente.
No caso, a corda não arrebentou em cima da cabeça do povo, mas a corda, a hora que ele se balançou, deixou ele no vestíbulo de entrada. E aí ele se machucou. Obviamente que ele bateu em algum lugar, ele se machucou. E aí ele levantou-se e foi até a congregação, que olhou para ele espantado e usou a ilusão de forma muito mais poderosa que a imaginada inicialmente. Limpando o sangue de sua testa, ele explicou: quando nós entregamos a Deus achando que a corda vai se romper, ficamos completamente surpresos ao sermos carregados, apesar de nossa falta de fé, a mundos desconhecidos. Você está achando que a corda vai se romper? Deus é digno de confiança, independente da confiança que depositamos nele. O Senhor espera que confiemos nele para que não tenhamos o que temer. Cristãos ansiosos não transmitem uma boa propaganda de sua fé. Afinal, não é a medida de nossa fé que importa, e sim o objeto de nossa confiança. Por toda a minha vida, eu tive medo de falar em público. O que aconteceria se esquecesse o que tinha a dizer? Será que as pessoas iriam me escutar? E se dissesse alguma coisa errada? Poderia confiar em Deus para me dar segurança e me usar para ajudar as pessoas? Durante muitos anos tenho visto que o objeto da minha confiança é confiável. Na medida em que me entrego a ele, confiante de que é digno de me carregar, tenho descoberto que os meus temores não têm fundamento e minha fé está bem fundamentada. É seguro confiar em Deus. Deus não é uma corda roída. Ele pode sempre suportar nosso peso. Podemos contar com isso. Esse foi o texto complementar da minha Bíblia de estudo bíblico. Então, quem escreveu os estudos provavelmente foi a mesma pessoa que escreveu ou traduziu esta Bíblia. E aí, esse texto sobre confiança e confiar em Deus, ele nos leva para a leitura de Salmo 56, do versículo 1 ao versículo 13. E aí diz assim o texto: Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos. Então, Davi ora a Deus e pede que Deus o livre dos seus inimigos. Aí ele diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia e me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Ele clama a Deus. Em qualquer tempo em que eu temer, eu confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que pode me fazer a carne. Ou seja, em Deus pus a minha confiança. Depositei em ti, Senhor, a minha confiança. Não temerei o que pode me fazer o homem, a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ele falando dos homens, dos seus inimigos. Todos os dias os meus inimigos torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal, ou seja, eles me desejam mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Eles se juntam, eles se escondem, eles estão de olho em mim, marcando todos os meus passos, tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer, eles estão de olho em mim, marcando, me seguindo, vigiando, olhando para mim. Eles se ajuntam, eles marcam os meus passos, como aguardando a minha alma, ou seja, como aguardando a minha derrota, aguardando a minha morte. E aí ele continua: porventura, isso é uma pergunta que ele faz, porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade?
Ou seja, será que eles vão escapar por meio de tudo errado que eles fazem? Eles vão escapar, eles vão sair lesos de tudo isso, por tudo isso que eles estão fazendo comigo? Aí ele clama: ó Deus, derruba os povos na tua ira. Ou seja, ele fala com Deus: Senhor, mas será que por tudo isso que eles fazem contra mim, eles vão escapar da tua ira? Eles vão escapar ilesos, sem acontecer nada com eles? Aí ele clama: ó Deus, derruba os povos na tua ira. Ele pede a Deus que Deus se vingue, que Deus faça justiça, né? Que Deus derrube os povos na ira do Senhor. Aí ele continua: tu contas, aí ele faz ele afirma, né? Ele fala como é que eu posso dizer? Ele clama a Deus e ainda faz uma pergunta. Ele diz: tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, ele clama, né? Tu contas as minhas vagueações, as suas andanças dele, as inquietações dele, a de Davi. Aí ele fala: põe as minhas lágrimas no teu odre, ou seja, acolhe as minhas lágrimas. Ouve o meu clamor, ouve a minha súplica, Senhor, enxuga as minhas lágrimas, colhe as minhas lágrimas e coloca no teu odre, no teu vaso, onde colocaram os vinhos, as águas para que Jesus transformasse em vinho, foram nos odres. Aí ele faz uma pergunta: não estão elas no teu livro? As minhas lágrimas não estão no teu livro, anotadas no teu livro, Senhor? Ele clamando a Deus: quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Ele diz: quando eu a te clamar, Senhor, então voltarão para trás, ou seja, que meus inimigos voltem atrás, que meus inimigos fiquem para trás, que eles me deixem em paz, que eles esqueçam que eu exista, né? E aí ele diz: isto eu sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Olha lá o versículo chave desta meditação de hoje. Salmo 56, verso 11. Ele diz assim: em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que possa me fazer o homem, o que possa me fazer a carne. Ou seja, quando colocamos nossa confiança em Deus, nosso Pai, nosso Criador, não temeremos mal nenhum. Mal nenhum chegará à nossa tenda. Não temeremos o que possa me fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, Senhor. Ó Deus, eu te renderei ação de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar adiante de Deus na luz dos viventes? Ou seja, é uma pergunta. Pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda? Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Senhor, se tu livrastes a minha alma da morte, de morrer, porque em ti o salário do pecado é a morte, e o dom de Deus é o dom da vida. É o dom da vida. O pecado nos mata, e o dom de Deus é dar vida. Então ele diz: pois tu livraste a minha alma da morte, se tu me livras da morte, não livrarás os meus pés da queda? Não me livrará de cair? Para andar diante de Deus na luz dos sobreviventes? É a pergunta que Daniel faz ao Senhor. Se Deus livrou a alma dele da morte, Deus não livraria os pés dele de cair diante de Deus na luz dos viventes? Então, o que nós podemos aprender com essa lição, com esse estudo, com esse devocional de hoje? Que quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, Deus nos livra de todo mal. Em que poderemos temer? Se a nossa confiança está baseada em Deus, podemos temer o homem?
Não podemos temer o homem, não podemos temer a carne. Quando em Deus colocamos a nossa confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. Não devemos temer a nada, nem a ninguém, nem aos nossos inimigos, nem o que as pessoas andam tramando contra nós, falando de nós, vigiando nossos passos, olhando para a nossa vida, desejando o mal, maquinando e desejando o mal. Não temeremos o homem quando a nossa confiança está depositada em Deus. Esse que é o salmista, quem escreveu esse salmo foi Davi. Isso é um salmo de Davi. E ele diz assim, ele deu esse exemplo. Quando o evangelista, né, o exemplo que está aqui no estudo, ele cortou a corda, uma corda que tem várias tramas, ele cortou em 2, 3 partes, se pendurou, ele passou pela cabeça de todo mundo na plateia, não aconteceu nada. O máximo que aconteceu foi que no teste dele, lá na frente, ele bateu a testa e machucou e saiu sangue. Mas foi uma experiência que ele quis fazer. Ele comparou essa experiência com nós hoje em dia, né? Ele diz assim, ó, enxugando o sangue da testa, ele explicou: quando nos entregamos a Deus, achando que a corda vai se romper, ficamos completamente surpresos ao sermos carregados, apesar da nossa falta de fé, a mundos desconhecidos. Nós não temos fé suficiente. E nós não temos fé suficiente para depositarmos nossa confiança completamente em Deus. Nós achamos que nós podemos resolver nossos problemas, que nós conseguimos resolver, que nós conseguimos fazer conforme nossos pensamentos, né? Nós tomamos decisões, agimos, reagimos às situações e às vezes o que a gente tem que entender é que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as potestades. A nossa luta não é contra a carne, é contra os espíritos, é contra as potestades. Então, quando depositamos a nossa confiança totalmente em Deus, não podemos temer ao homem. O que os nossos inimigos possam fazer contra nós. Essa é a mensagem de hoje. Fiquem com essa palavra. E para a meditação, vocês vão focar no Salmo 56, versículo 11. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. Quando a nossa confiança está inteiramente em Deus, não podemos temer as pessoas. Não podemos temer. Devemos depositar nossa confiança somente em Deus. Não devemos temer nossos inimigos, devemos temer a alguma pessoa que deseja o mal, que quer te passar a perna, quer te puxar o tapete, que fala mal de você, que inventa coisas a seu respeito, que te defama, que te quer destruir. Deposita sua confiança inteiramente a Deus. E não temas o que o homem possa te fazer. Não temas. E aí, como Deus nos livra da morte, Deus nos guarda os nossos pés de cair, Deus nos estende a mão para nos reerguer. E o que podemos temer diante dos seres viventes? Não podemos temer ao homem. Não podemos temer ao homem. Nossa vida está em Cristo, pautada em Cristo. Nossa confiança deve estar no Senhor, aquele que fez os céus e a terra. E quando sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não adianta brigar, não adianta discutir, não adianta arrumar confusão, não adianta querer se defender, querer revidar, querer vingança.
fizeram algo para você ou fizeram alguma coisa contra você, você querer reagir, querer bater de frente. Não. Deposite a sua confiança em Deus e não tema o homem. Não tema o que o homem possa vir fazer na sua vida contra você. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. E o que a gente leu hoje foi exatamente sobre o devocional que eu postei nos stories. Quem não assistiu, dá uma olhadinha nos meus stories e veja lá o devocional de hoje, tá bom? Agradeço a cada um de vocês. Peço que vocês compartilhem, mandem um aviãozinho para os amigos, para a família. Ajuda a divulgar o canal. E Deus abençoe a cada um. Enfim, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo estudo, se Deus quiser.